Olá pessoal, tudo bem? Sextou então, né? Inclusive, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente eu já terei postado lá na aba comunidade a foto que eu tirei com os alunos novos aqui do curso de Engenharia da Computação da Poli. Então hoje eu dei uma breve apresentação para eles e aí eu tirei uma selfie lá com todo mundo. Ficou meio ruim porque tá desfocado as luzes, mas enfim, acho que o que vale é a intenção e sextou. Esse vídeo aqui era para ter gravado um pouquinho mais cedo, assim, acho que uma ou duas semanas mais cedo, mas não tem problema gravar ele agora, que é com relação ao primeiro semestre, porque entra ano, sai ano, algumas situações se repetem e eu acho importante, né, falar com vocês, ter esse momento nosso para a gente conversar brevemente sobre o primeiro semestre, que acaba sendo um semestre um pouco atípico, por isso também que eu vou colocar um título do tipo cuidado com o primeiro semestre, assim, bastante suspense, né, mistério. E por que isso? Porque vocês que estão no primeiro semestre da faculdade, ou que estarão no primeiro semestre da faculdade, vocês vão passar para uma nova etapa na vida de vocês, né? Então, várias mudanças vão acontecer. Claro, para algumas pessoas serão mais mudanças do que para outras pessoas. A gente pode citar aí uma questão desde o fato de que na faculdade não são seus pais que vão cuidar das questões acadêmicas, são vocês mesmos, né? Inclusive, a título de curiosidade, é até interessante falar isso com vocês, os pais de vocês não têm poder nenhum de cuidar das coisas dentro da instituição, tá? Eles nem podem fazer isso, só em casos específicos com procurações, mas de resto eles nem podem. Então, seu pai, sei lá, quer verificar suas notas, ele não pode, tá? Não tem como fazer isso, as secretarias não permitem. Ou então quer resolver algum problema para você, também não pode, tá? Realmente tem essa mudança drástica. Para alguns, como foi, por exemplo, para o meu caso, né, tem a mudança de morar longe da instituição, então tem um grande trajeto de deslocamento até chegar na instituição. Para outros, eles vão se mudar para longe da casa dos pais, eles vão morar perto da instituição, né? Enfim, fora essas questões, também tem a própria mudança acadêmica, no sentido de que, como eu já falei em vários vídeos anteriores, as aulas da faculdade têm uma diferença assim, bem significativa das aulas do colégio, tá? Então tem essa mudança aí. Então, o primeiro semestre é sim um semestre de muitas mudanças, né? E até por isso que vocês têm que ter cuidado quanto a ele, porque assim, é muito comum que no primeiro semestre vocês tropecem. Tropeçar em que sentido? Tropeçar no sentido mesmo das notas, né? De vocês ralarem nas matérias, de vocês não receberem uma nota tão boa quanto vocês imaginavam, né? Ou então, nossa, Felipe, estou tendo que me dedicar muito a tal matéria, né? Coisa que eu não tinha que fazer no colégio, por exemplo, isso é normal. Então, assim, isso são coisas que sempre acontecem. E é muito comum o pessoal me procurar e falar assim: Felipe, no primeiro semestre você sugere o quê, né? E eu sugiro vocês fazerem nada ou quase nada extracurricular, né? O que é um pouco estranho eu falar isso, né? Porque assim, vamos pegar aqui, por exemplo, no âmbito da Poli. No âmbito da Poli, a gente tem uma semana de recepção, que é uma semana assim que eu acho muito legal, né? Onde os alunos têm contato com muitas coisas diferentes. Então, grupos de extensão, esportes, outros grupos, questão de iniciação científica. Não, iniciação científica tem uma semana específica para isso. Mas enfim, o pessoal, centros acadêmicos, né? O pessoal fica tendo contato com muitas coisas em um curto intervalo de tempo do universo da faculdade, da universidade. E aí a coisa mais comum é o pessoal querer fazer tudo, né? E é legal isso, é legal que realmente essa semana incentive os alunos a quererem participar de atividades extracurriculares, mas em contrapartida é muito prejudicial você querer abraçar o mundo e você ver que não deu certo, né? Então, pelo menos ao meu ver, o primeiro semestre é um semestre assim, de você tentar realmente se adentrar, você realmente conhecer essa questão desse mundo universitário e você experimentar os seus limites, né? Então, alguns vão falar assim: o primeiro semestre da faculdade foi tranquilo, então tudo certo. Outros vão falar: meu Deus, apanhei pra caramba, peguei DP em tantas matérias, né?
Então, por isso que o primeiro semestre tem essa questão de você sentir, de você experimentar a faculdade, né? E é claro, pelo menos na minha opinião, de você não querer abraçar Deus e o mundo. Então, eu vou fazer um grupo de extensão, um esporte, vou procurar iniciação científica e vou levar junto com a graduação. Assim, dependendo da carga curricular do seu curso, até isso às vezes até dá, mas na grande maioria das vezes isso não é possível, né? Porque realmente o tempo ele é finito e você tem que conciliar questões fundamentais como, por exemplo, o sono, né? O sono é importante, dormir é importante. Então, isso do primeiro semestre tem essa questão, né? E além disso que eu falei para vocês, de não tentarem abraçar Deus e o mundo já nesse primeiro semestre, uma outra coisa que eu acho importante falar para vocês agora é o seguinte: se você entrou na faculdade, tudo bem que tá meio cedo ainda, né? Só foi o que? Foi um mês e meio de aula, dependendo de onde vocês entraram, de que faculdade vocês entraram. Mas se vocês entraram na faculdade e as coisas desandaram, nossa, o primeiro semestre foi difícil, peguei várias DPs, ou então não consegui conciliar bem as coisas, né? Não consegui me organizar direito, saibam que isso é bastante normal, tá? Então, assim, às vezes parece, né? Isso é muito do ser humano. A gente olha uma turma, a gente olha um grupo de pessoas e pensa, todo esse grupo está bem e só eu estou mal. E não, assim, de maneira alguma, né? Porque as pessoas realmente escondem isso, como você mesmo deve estar escondendo isso, se é o seu caso. Então as pessoas escondem isso, pelo menos pela minha vivência, falando com várias pessoas, assim, muitas pessoas mesmo, né? Eu diria que essa dificuldade de adaptação no primeiro semestre é a regra. A exceção é uma pessoa que já entrou muito bem adaptada, tá? Então o primeiro semestre tem sim esse baque que você sente, né? Independente da faculdade, do curso, tem um baque sim que a gente acaba tendo. É claro, esse baque vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes é só um tropeço, às vezes a pessoa cai mesmo, né? Isso vai variar um pouco. Cada caso é um caso, mas esse baque, eu diria que a regra é ele existir. Então, se você está se sentindo um pouco assim afetado, meio perdido com relação a esse primeiro semestre, saiba que isso é bastante normal, tá? Então não precisa se sentir menosprezado quanto a isso. E uma vez que você passe pelo primeiro semestre, que você esteja assim mais contextualizado na faculdade, mais vivido entre aspas, um semestre, né? Mas enfim, você já sentiu como é que é essa questão universitária, pelo menos pelo lado de cobranças acadêmicas, aí eu acredito que você pode se sentir mais à vontade para correr atrás de atividades extracurriculares. Claro, sempre vai ter casos onde a pessoa vai falar assim, não, Felipe, eu quero fazer no primeiro semestre e é isso aí. E tudo bem, se você quer fazer e você conseguir conciliar as coisas, perfeito. Só que, por exemplo, né, vamos pegar uns casos bem extremos aqui. Iniciação científica. Iniciação científica são raríssimos os casos onde a pessoa vai conseguir fazer no primeiro semestre. Porque os próprios professores não vão pegar os alunos no primeiro semestre, porque é muito cedo. Tá? E a chance do aluno começar e ter que querer, né, terminar, querer sair é muito grande. Então, eu diria para vocês que, por via de regra, iniciação científica, professores não vão pegar no primeiro semestre. Um outro caso, alguns grupos de extensão, eles fazem processos seletivos no segundo semestre. E isso não é uma coisa por acaso, né? O pessoal pensa nisso. Então, faz no segundo semestre, que eles já viveram aí o primeiro semestre, eles conseguem então já ter uma noção para não entrar e já querer sair logo em seguida porque não conseguiu aguentar, né? Então, assim, a gente fala sempre aqui de regras e exceções, né? Então, vai cair nesses casos. Mas eu acho que a mensagem mais importante deste vídeo é: se você é uma pessoa que está se sentindo meio afetada no primeiro semestre, saiba que você não é a exceção, você é a regra. Existem várias pessoas no mesmo barco que o seu e que no final das contas, né, com bastante esforço e dedicação, todo mundo consegue levar não só o primeiro semestre, como os próximos semestres. Então você vai conseguir sim caminhar bem nos semestres durante a sua graduação, tudo bem? Então o que eu tinha para falar é isso. Se cuidem, tá vindo uma chuva gigante aí, espero chegar em casa ainda hoje, mas enfim. E até o nosso próximo vídeo.